amores, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muito prazer, sou Mariane Brasil, maquiadora há mais de 4 anos e hoje eu ensino mulheres a se automaquiarem para qualquer ocasião de forma simples e prática. Hoje eu trouxe um tema para você, como descobrir a melhor aplicação de contorno para o meu formato de rosto. Então hoje vamos aprender aqui a fazer um contorno apropriado para o seu tipo de rosto, tá? Então, se você gosta desse tipo de tema, bora comigo acompanhar. Existem vários tipos de rosto. Existe o oval, o retangular. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o seu tipo de rosto. Mas calma aí que eu vou já te apresentar alguns formatos de rosto para que você consiga descobrir qual é o seu formato de rosto. Aonde é que o contorno entra nessa jogada? O contorno, ele vai servir para esconder alguns pontos que você não gosta no seu rosto, tá? Por exemplo, papadas, testa grande, vai depender de como é que funciona o seu tipo de rosto, de como é que ele é. Podemos dizer que o contorno e a iluminação é um jogo de luz e sombra no nosso rosto. Mas como a gente tá falando de contorno, a gente vai falar de sombra, tá? O contorno é a sombra que existe no nosso rosto. Por exemplo, aqui, ó, tá formando uma sombra, certo? Esse é um contorno para que ele possa esconder a minha papada, tá? Eu não apliquei contorno ainda na minha pele, tô bem maquiada, mas eu não apliquei. Só que existem várias luzes aqui e essas luzes, elas fazem algumas sombras no meu rosto, tá? Por exemplo, aqui em cima, aqui do lado, principalmente desse lado que não tem tanta luz vindo desse lado, tá? Tem mais desse lado aqui. E aí vocês não conseguem ver tanta sombra, né? Alguma sombra que deve estar fazendo por aqui é a aplicação bem feita do blush, certo? Mas aqui, ó, eu consigo ver uma sombra, aqui, tá? Então o contorno, quando falar em contorno, a gente vai... já automaticamente a gente vai lembrar de sombra no rosto. Algumas pessoas podem confundir o contorno com blush. Por quê? Porque na aplicação fica todo mundo junto e misturado, né? Como fala aqui no Ceará. Todo mundo junto e misturado. Blush, iluminação e o contorno. De hipótese alguma, o contorno deve ficar na cor napolitano. Por exemplo, blush, iluminador e contorno. 3 linhas aqui e nada de esfumado. Pelo amor de Deus, amiga, isso não deve existir. As 3 aplicações de produtos no rosto, elas devem fazer uma nuance no rosto. Então, para que fique de forma uniforme, não deixe o seu contorno, o seu blush, o seu iluminador virar o efeito napolitano. Cuidado com isso. O contorno não é só aplicar aqui em cima do blush, não é isso, pelo amor de Deus. Por isso que muitas pessoas confundem um contorno com blush, porque acha que é só aplicar aqui e aí automaticamente já vira um blush, tá? Eu vi alguns casos na internet, depois eu posso colocar, na verdade vou colocar aqui a foto pra vocês, que a pessoa passa o contorno da cor errada, do tom errado, da forma errada no rosto e automaticamente ele vira um blush. Então cuidado com isso, isso não é a forma certa de aplicar um contorno. Contorno, gente, também não é somente esconder, não é somente sombra, sabe? Você pode esconder também, mas você também pode dar bronzeamento pro seu rosto, tá? Então cuidado na hora de aplicar o contorno. Se você quiser bronzear, é um tipo de contorno. Se você quiser esconder, é outro tipo de contorno, certo? Não esquece disso. O contorno, gente, ele é utilizado para dar destaques nas áreas que são indesejadas do nosso rosto. Então, se você não gosta de um certo
ponto do seu rosto, por exemplo. Ah, Mari, eu não gosto dessa papada. Então é lá que você vai aplicar o contorno, porque ele é uma sombra do rosto, tá? Quando você aplicar, ele vai virar uma sombra. Então ali, quando a gente aplica o contorno que ele vira uma sombra, ela esconde automaticamente aquilo. Então ela bota pra trás, tá? Já o iluminador, não, ó, o iluminador ressalta, coloca pra frente, tá? Então essa é a diferença e é por isso que é chamado jogo de luz e sombra, tá? Então é exatamente isso que o contorno vai fazer. Ele vai dar menos destaque nas áreas indesejadas do rosto. Por exemplo, o nariz, deixar ele mais fininho, deixar você com uma testa menor, deixar você com a região do maxilar menor, da mandíbula menor. Então é tudo isso que o contorno vai fazer quando você quiser esconder uma área indesejada. E é por isso que com o contorno você vai ter essa oportunidade na hora de se automaquiar, de deixar aquilo escondidinho só pra você, de deixar com que aquela região as pessoas não vejam, né? Por exemplo, se você tem um nariz torto, você tem o poder nas suas mãos. Olha que oportunidade gigantesca. Você tem um poder nas suas mãos de deixar o seu nariz certinho, tá? Mais fininho. E o contorno, gente, ele corrige mesmo o nariz torto. Vocês acreditam nisso? Vou colocar uma fotinha aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem. Eu já corrigi numa pessoa que tem desvio de septo, o nariz dela é meio torto. E ela simplesmente ficou chocada com o resultado na hora da maquiagem, na hora da automaquiagem, né? Eu ajudei ela a ter uma automaquiagem melhor nesse quesito. Então, assim, é exatamente essa oportunidade que eu quero que vocês tenham, sabe? De não só esconder as áreas que vocês querem, mas também de corrigir aquilo que você não gosta, né? Por exemplo, o nariz, tá? Eu, no meu rosto, eu tenho uma partezinha mais caída, que é esse lado aqui. E com o contorno eu deixo igual. Vocês acreditam, ó? Vou bem pra cá pra colocar a minha fotinha desse lado aqui sem maquiagem pra vocês verem. Na verdade aqui já dá pra ver um pouquinho, porque eu ainda tô sem contorno, né? Mas vocês vão ver que com o contorno eu consigo igualar essa região do meu rosto, tá? Então é isso que eu queria que vocês entendessem. É essa oportunidade que o contorno dá pra gente de se igualar, digamos assim. Agora eu quero analisar com vocês alguns tipos de rosto, né? Eu vou analisar só 3 tipos de rosto, tá? Se você quiser, a gente pode fazer uma aula somente com análise de rosto, quais os tipos de contorno, muita coisa legal a gente pode fazer, é só colocar aqui nos comentários que eu vou amar ler, tá? Então vamos lá, gente, eu vou colocar a imagem aqui estampada para vocês verem. E a primeira análise é dessa mulher. Eu não sei quem ela é, infelizmente, mas ela tem um rosto bem oval, né? Que eu tenho quase certeza que é o meu rosto, né? Que é um rosto, ó, que ele tem uma testa razoável, né? Não é uma testa tão grande, não é uma testa tão pequena, mas eu, Mari, por eu ter essas entradinhas aqui, ó, certo? Essas entradinhas, eu ainda assim coloco o contorno daqui pra cima, tá? Eu coloco o contorno aqui dentro pra poder deixar ele mais oval. Eu não costumo passar o contorno na minha testa, somente nessas entradinhas, porque eu acho que a minha testa, ela tem um tamanho bom. Então eu não acho que... não é uma coisa que me incomoda, certo? Então nessa menina também eu considero pela imagem que não deve ser uma coisa que incomoda ela, né? Por isso exatamente que não tem contorno na região do cabelo aqui, ó, na área externa do cabelo, não vejo contorno. Ela realmente só vai aplicar nessa região aqui no começo da mandíbula, que é chamado de ramo da mandíbula, tá? Que é onde você pega aqui, ó, e você sente
como se fosse um buraquinho, tá? Porque aqui em cima tem o ossinho e aqui tem a mandíbula. E aqui, ó, ele entra, o dedo entra, tá? Então esse é chamado ramo da mandíbula, tá? Uma aula de anatomia aqui pra vocês. Vocês sabem também que eu sou formada em fisioterapia, então eu consigo falar com propriedade sobre isso, tá? Então é exatamente nesse lugar que o rosto oval aplica o contorno, né? Pra deixar isso aqui mais chupado, mais escondido, mais, né? E é isso que toda mulher quer, né, gente? Deixar o rostinho mais afiladinho, digamos assim. O rosto oval geralmente tem um queixo pra dentro, assim, menorzinho. Então a gente aplica iluminador pra ressaltar. Se essa pessoa tiver uma papada que ela não queira que apareça, ela também pode aplicar aqui embaixo, como é o meu caso, ó. Eu não gosto que essa minha papada apareça, então é por isso que eu fico assim, né? E também gosto de aplicar contorno nessa região, porque vai esconder bem a minha papada, tá bom? Agora a gente vai para a próxima análise, que é o rosto triangular. É esse rosto, vou colocar aqui a fotinha pra vocês verem, dessa menina linda, maravilhosa, que eu também não sei quem é. Me desculpem, mas eu sou dessas, eu não sei, gente, quem é esse povo. Eu só peguei a fotinha, né, na internet, porque eu queria que vocês visualizassem e entendessem o que eu estou querendo falar. O rosto dela dá pra gente perceber que a mandíbula, esse ossinho aqui da mandíbula, ele é bem ressaltado pra fora, né? Então, geralmente essas pessoas gostam de aplicar o contorno do ramo da mandíbula pra cá, ó, que é pra esconder e pra colocar esse ossinho que tá pra fora mais pra dentro. É como se fosse deixar mais o rosto oval, entendeu? Então, o contorno ele vem do ramo da mandíbula, né, que é esse cantinho que eu acabei de explicar pra vocês, pra cá pra baixo, até o ângulo da mandíbula, que é essa esquininha, que é essa volta que a mandíbula faz bem aqui. Então, ela aplica daqui até aqui, desce mais ou menos pra dar uma fechadinha na mandíbula, que ela tá muito aberta. Geralmente o rosto que é triângulo, ele faz isso, tá? Você tem essa região aqui mais abertinha, então o seu rosto, ele é triangular. Triangular, digamos que é tipo pan e pan, né? É como se aqui fossem as duas bordinhas assim do triângulo que são mais abertas, tá? Por exemplo, se fosse triângulo invertido, era tipo assim, ó. Isso aqui bem abertão, né, como tá aqui. Isso bem fininho aqui, ó. Tipo, quase não dá pra ver a mandíbula da pessoa. É mais ou menos isso. Eu ainda tô dando aqui um rosto bônus pra vocês, tá? Que é o triângulo invertido, que também tem esses tipos, mas são bem incomuns. Um rosto que precisa ser bem visualizado é o rosto retangular, né? Que é esse rosto dessa mulher aí que vocês estão vendo. Esse tipo de rosto, gente, gostam bastante de aplicar contorno, né? Testa, mandíbula, queixo. Geralmente esse povo tem um queixo maiorzinho, mais protruso, mais pra frente, né? E aí aplica aqui um pouquinho de contorno pra baixo. Então, assim, vocês estão vendo que tudo é para esconder as áreas indesejadas e fazer com que as áreas mais bonitas apareçam. Por exemplo, esse rosto retangular, ele fecha essa base externa, mas ele abre a base do meio aqui, ó, essa regiãozinha, ela abre. Então, já dá uma mistura, né? Já fica uma coisa homogênea, já fica uma coisa bonita. No meu caso, se eu fosse fazer isso no meu rosto, eu deixaria completamente a minha testa menor. Menor ainda, porque a minha testa, gente, ela é pequena,
Ó, ela não é, ela é 3 dedos, a minha testa sem o meu problema de calvície, tá? Ela é 3 dedos, 4 chegando na sobrancelha. Então, assim, se eu for aplicar o contorno do jeito como tá no rosto retangular, eu vou diminuir muito a minha testa e vai ficar fora da forma, sabe? Não vai ficar legal. No rosto retangular, geralmente ele é tipo pá, pá e pá, né? Já vai dar um contorno geral aí. É testa, mandíbula e queixo, né? Foram essas as análises. Claro que tem vários tipos de rosto, mas isso é só para vocês entenderem que existem tipos de rostos que a gente aplica o contorno para as áreas que são indesejadas, e existem tipos de rostos que não precisam de tanto contorno. Basta você saber qual é o seu tipo de contorno e entender como é que funciona isso. Aí você pega e me diz: ah, Mari, não sei fazer. Por onde eu devo começar? Uma das primeiras dicas, gente, é você entender qual é o seu tipo de rosto. Já falei isso pra vocês e vou repetir, vou ser repetitiva porque eu quero que vocês descubram qual é o tipo de rosto de vocês. O nariz de vocês é torto? É grande? É grande aqui ou é grande aqui? É menor aqui ou é menor aqui? Ou ele é todo retinho? Se ele for todo retinho, afiladinho, não precisa de contorno. Sua testa é grande? Como é que é grande? Ela é mais pra cima ou ela é mais pro lado, sabe? Então são essas perguntas que você deve se fazer para poder entender qual é o tipo de contorno que você vai fazer. Se você não sabe nem qual é o seu tipo de rosto, muito menos você vai saber qual é o contorno que você vai fazer. Na verdade, eu já vi várias meninas na internet fazendo, sabe o que? Olhando um tutorial na internet e aplicando aqui o contorno sem entender nada, sem saber o que tá fazendo, sem nem tchuiu. E não é isso que queria realmente, né? Mas assim, isso eu vejo por pura inocência, né? Por realmente não ir atrás, não entender, não saber, certo? Então, para que vocês entendam qual tipo de contorno vocês vão fazer, você precisa primeiro entender qual é o seu tipo de contorno de rosto, tá? Na verdade, qual é o seu tipo de rosto? Mari, onde eu devo aplicar? Já falei para vocês. Você tem a mandíbula mais aberta, então é aqui que você vai aplicar o contorno. Você tem a testa mais levantada, então é aqui nessa região externa do cabelo que você vai aplicar o contorno. Você tem o nariz que nem o meu, que é fino aqui e vai engrossando um pouquinho, então você vai deixar o contorno mais aberto e vai vir afilando. Eu digo e repito, para que você consiga saber onde você vai aplicar o seu contorno, para que você saiba onde aplicar o seu contorno e para que você deixe o seu contorno mais evidente, porém mais esfumado, você precisa entender quais são as áreas que você vai aplicar o contorno e qual é o seu tipo de rosto. Tudo começa pela base, gente, e a base é o tipo de rosto. Você tem que entender o seu tipo de rosto, amiga, tá bom? Então, olha no espelho, eu tenho isso, 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 isso. Automaticamente você já vai saber o que você precisa, onde você precisa aplicar. Então eu preciso aplicar aqui, aqui, beleza. Tenho isso aqui caído, vou puxar o contorno bem pra cá. É mais ou menos assim que você vai entender como é que isso funciona. Vou deixar o contorno mais evidente sem deixar marcado. Para que isso não aconteça, você vai aplicar o produto devagarinho e vai esfumar logo em seguida. Aplica o produto devagarinho e esfumar logo em seguida. Essa é a sequência. Aplica, esfuma, aplica, esfuma, aplica, esfuma, aplica, esfuma, aplica,
Coloca essa musiquinha. Vejo, como eu falei pra vocês, muitas meninas que só olham o tutorial na internet, vê aquele tipo de rosto, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, tá, gente? Vamos dar um exemplo. Entrei no canal do YouTube da Jade Picon e tem lá ela ensinando o contorno dela, tá? O seu tipo de rosto é igual ao da Jade? Pode até ser, tá? Pode até ser. Seu tom de pele é igual do tipo da Jade? Então, assim, não adianta só você entrar no canal do YouTube de alguma influencer, de alguma maquiadora, de alguma... se você não sabe o conceito por trás, né? Elas sabem. Se elas estão ensinando, é porque elas sabem. Ou até não. Talvez elas estejam ensinando o que elas fazem no contorno dela. Que pode ser errado ou pode ser certo, tá? Na verdade, não é nem errado, gente. Pode ser uma coisa que desfavorece o rosto dela, porque eu sempre digo na maquiagem não tem nada errado. Então pode ser uma coisa que desfavoreça o rostinho dela, ou pode ser uma coisa que favoreça o rostinho dela. E aí não adianta você copiar, porque não vai ser a mesma coisa. Só se você tiver o mesmo tipo de rosto dela. Mas aí você precisa entender o conceito e a base para que você consiga fazer. Esse é um dos jeitos errados de executar o contorno, porque você vê o tutorial e você quer fazer igual, mas não é assim que funciona, tá? Um dos jeitos certos é você, aos poucos, ir aplicando o contorno no rosto. Se você for aplicando, você vai entendendo como funciona. Na minha vida inteira, eu fiz aplicando, botando a mão na massa, botando a mão na prática e entendendo como realmente funcionava meu rosto. Mas para isso, você precisa sentar o bumbum na cadeira, olhar pro seu rosto e entender como ele funciona. Esse é o jeito certo e mais, sabe aquele checklist de que fez com sucesso? Pronto, esse é o jeito mais certo de se fazer o contorno. Da gente ir pro passo a passo, a gente precisa entender as cores. Eu trouxe aqui pra vocês alguns tipos de cores, tá? Todos são contornos, pra vocês entenderem como realmente funciona o contorno. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se você quiser bronzear, como eu falei lá no começo do vídeo, é um tipo de cor. Se você quiser esconder, é outro tipo de cor, tá? Então vamos aqui para a paleta da Boca Rosa, que é uma paleta que a gente consegue ver com mais evidência o que é para bronzear e o que é para esconder. Aqui eu tenho 3 cores de contornos, tá? 2 mais frias, porém com tonalidades diferentes, e outra mais quente. O que é quente, o que é frio, o que é escuro, miga, não sei. Tá, vamos lá, com calma. Ó, aqui essas duas cores vocês conseguem ver que são mais ou menos iguais, porém uma é mais clara e a outra mais escura, e essa daqui ela é diferente dessas duas tonalidades, então é exatamente isso. Aqui ela é mais bronze, certo? Esse tipo de cor eu uso pra quando eu quero bronzear o meu rosto. Ah, eu tô me sentindo assim muito pálida, sabe? Eu não sei, eu não quero. Então eu vou aplicar esse tipo de contorno. Se eu não quero ficar bronzeada, mas quero realmente esconder aquela área indesejada, aí sim eu vou para esses tipos de contorno aqui, que é um tom mais esfriado, e aí vai da sua preferência, do seu tom de pele, do que você quer fazer mais, né? Você entender qual é a tonalidade que você quer usar naquele local, sendo mais fria, sendo mais clara, sendo mais frio, mais escuro, tá? Então vai depender aí do que você realmente quer, do seu tom de pele. O meu tom de pele dá pra eu usar esses 3 contornos, tá? Mas, por exemplo, pra ficar mais suave, eu gosto de usar essa tonalidade aqui, que é uma tonalidade mais clara, porém mais cinza pro meu nariz. Por quê? Porque no meu nariz eu não quero bronzear. Eu quero deixar
ele mais fino possível. Eu quero que as pessoas olhem pro meu rosto, sinta que tá tudo harmônico, que tá tudo bonito, sabe? E aí eu gosto de usar esse tipo de tonalidade esfriada no meu rosto, no nariz. Agora, se eu quero um tom mais, se eu quero mostrar que eu tô de contorno, aí eu uso essa tonalidade aqui, que é uma tonalidade mais escura, esfriada, no restante do rosto, tá? Eu gosto de mais ou menos mesclar e ficar transitando nas cores. Mas, por exemplo, se eu tenho uma tonalidade de pele mais clarinha, aí sim eu vou usar essa daqui e vou pegar outra cor mais clara ainda para usar no meu nariz, se você quer um nariz mais natural. Dois exemplos de tons claros, porém um é mais frio e o outro é mais quente. Tenho aqui, ó, a paletinha da Fran, certo? A paletinha da Fran, alguns tons aqui eu vejo que ela é mais quente e outras um pouquinho acinzentado. Eu tenho esse tom aqui mais escuro, que ele é bem acinzentadinho, tá? E tenho esses três aqui que eu considero eles um pouquinho mais quentes. Não tanto como esses dois aqui, né, que são mais esfriados, mas ainda assim vejo. E aí eu quero dar ênfase nesses dois tons aqui, eu quero que vocês comparem, tá? Aqui eu vejo que ele é um tom mais quente, porém não tanto, e esfriado e da tonalidade mais clara, né? Aqui do mesmo jeito, só que puxado pro frio. Então, assim, você vai avaliar qual é a cor de contorno que você tem em casa para entender se esse contorno realmente serve para você. Coloque nos comentários se você entendeu bem sobre isso. Aqui é um exemplo de contorno claro frio, certo? Ó, se a gente comparar aqui com o da Boca Rosa, ele chega bem próximo, certo? São frios, mas esse aqui ainda assim é mais frio que o da Boca Rosa. Ele é bem mais frio do que o da Fran. Olha aqui, ó, dá pra ver o quanto da Fran é mais amarelinho, tá? Esse daqui, né? Ele é mais quente, o da Fran, e esse é mais frio. As tonalidades, gente, é basicamente isso. Se você quer bronzear, você usa pro lado mais quente. Se você quer esconder mais, você usa pro lado mais frio. Se você usar pro lado mais quente, não quer dizer que você também não vai esconder, certo? Você também vai esconder, porém vai deixar um pouquinho mais bronzeado, né? Você decidiu o que você quer ou não, tá? Então, dos passos a passos, falei pra vocês que antes de falar sobre o passo a passo, eu ia falar sobre as cores, né? Então, a primeira coisa é identificar quais as áreas você vai querer aplicar o contorno. Falei pra vocês que a gente precisa identificar, né? Então, identificando, eu vou passar o contorno. E aí, eu vou aplicar o tom mais escuro, né, da paleta. Eu vou usar aqui esse da Boca Rosa, nesse tomzinho aqui, certo? Onde eu quero realmente deixar uma coisa mais afilada, tá? Então, eu venho bem aqui, ó, e aplico na minha mandíbula, certo? Claramente eu vejo que não tá esfumado, mas tá aplicado, tá? Venho, aplico desse lado, onde eu quero, onde eu realmente passo torno. E aí você precisa aprender a não deixar o efeito napolitano. O efeito napolitano tá aqui, ó. Iluminador, contorno e blush. Você tem que esfumar isso aqui e fazer com que nenhum apareça dentro de nenhum. Entendeu? Então vem, ó. Esfuma bem essa região para que não fique com o efeito napolitano. Vou passar o mais escuro também nas entradinhas. Eu falei pra vocês, né, que eu gosto de fazer isso porque eu tenho essas entradas que não me agrada muito e um pouquinho aqui na papada. Eu esfumo tudo com pó, com o pincel do pó, pra não deixar nada, gente, nada marcado.
Nada, 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 nada. Tá tudo mais uniforme na pele. Então é realmente isso que eu quero que vocês entendam. Para vocês entenderem como realmente funciona a aplicação, o passo a passo do contorno, tá? Então, e outra coisa, para conseguir o efeito de contorno mais evidente, o terceiro e último passo é esfumar de forma gradual. Por exemplo, eu fiz a primeira aplicação de contorno, né, aqui. Já tô com o meu contorno que dá pra perceber que ele tá aqui. Mas, Mari, eu quero um pouquinho mais. E aí eu venho aqui, ó, e aplico mais um pouquinho. Tá vendo, ó? Mais um pouquinho. Tiro o excesso do meu pincel e vou esfumando ele. Por quê? Porque eu quero ele bem mais evidente, certo? Pra dizer assim, tô de contorno. Você só precisa olhar pra mim, tá? Aí eu venho de novo com o meu pincelzinho aqui pra esfumar tudo, deixar tudo bonitinho. E aí, eu tenho sim um contorno mais evidente no rosto, tá? Então, primeiro passo, identificar. Segundo passo, aplicar o contorno nas regiões indesejadas que você quer que esconda. E terceiro passo, aplicar de forma gradual e esfumar de forma gradual também, tá? Com isso, você vai ter um contorno sensacional. Você vai finalmente conseguir fazer o seu contorno de forma simples e prática. E na hora de você sair automaquiada, você vai simplesmente arrasar. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de dar o like, compartilha com as amigas. Não esquece de me ajudar nessas coisinhas, porque você fazendo essas coisas, você me ajuda, né, a compartilhar, divulgar mais ainda esse vídeo, porque o YouTube, ele recomenda para mais pessoas, tá bom? Ó, um super beijo no coração de vocês. Comenta aqui embaixo qual é o tipo de conteúdo que vocês querem que eu traga, tá? Algum passo a passo, como fazer isso aqui, como fazer blá blá blá, tá? Se você não entendeu, coloca aqui a tua dúvida também, que com certeza eu vou estar te respondendo, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente! Tchau!